Se você entrou na luta para escolher um monitor, já descobriu que a decisão é bem mais complexa do que muitos de nós gostariam. E um dos primeiros critérios que a galera vai apontar o dedo é o tipo de tela que o monitor tem. VA, TN, IPS, LCD, LED, OLED, QLED, tem muitos nomes nesse rolê. E sim, o tipo de painel vai ter um impacto bem importante na qualidade do seu monitor e vai mexer na experiência em critérios como nível de cor, contraste, iluminação, ângulo de visão, tempo de resposta, ghosting. Hoje vamos explicar os diferentes tipos de painéis e como eles impactam no seu gameplay. E sim, vamos ter uma porrada de telas para mostrar para vocês como é isso na prática. Eu quero começar agradecendo a Pichau pelo envio de uma quantidade enorme de telas, algo que tornou viável esse rolê todo que vocês vão ver no vídeo aqui. Vamos ter representantes de todas as tecnologias que vamos explicar ao longo deste artigo. Para facilitar a explicação, vamos agrupar as tecnologias semelhantes, ou melhor, vamos apontar o que não faz parte do grupo. Então, vamos guardar o OLED para depois. Todas essas tecnologias que sobraram na mesa, como o IPS, o TN, o VA, são baseados em LCD, ou os cristais líquidos. Eles usam LEDs na parte posterior para projetar a luz. Passa através desses cristais na camada superior e que, por fim, vão projetar a imagem que você vai ver na tela. Elas funcionam assim: você tem uma luz projetada na parte traseira, ela vai passar por uma camada polarizadora. Essa camada vai fazer todos os raios de luz ficarem em uma polaridade. Aí eles passam pelos cristais líquidos que vão ou não mexer nessa polaridade. Aí a luz passa pela outra camada polarizadora e, por fim, acende o pixel. O grande truque é justamente a mudança da luz para passar entre essas camadas polarizadoras, pois é assim que é filtrado os pixels que vão acender, aqueles que foram mudados a polaridade, e os que não foi mudada a polaridade. Esse vídeo aqui é um bom exemplo de como as camadas polarizadoras funcionam. Quando é colocado um filtro nas lentes da câmera, parte da luz é bloqueada. Isso é a função dos cristais líquidos. Eles pegam uma luz polarizada e podem mudar ou não para a polarização necessária para que ela passe lá na última camada. Assim os pixels são iluminados ou não, e é assim que a gente forma a imagem. Inclusive, é por isso que naqueles vídeos que a galera arranca a última camada da tela, a imagem fica toda branca. Sem esse último polarizador, você vê todos os pixels iluminados, então a imagem acaba totalmente branca. Mas é só pegar essa camada e olhar através dela para ver os raios de luz polarizados corretamente e voltar a formar a imagem. O que muda entre as diferentes tecnologias de LED e LCD é como elas giram os cristais líquidos para mexer na polaridade. Começando pelo TN, a sigla TN significa Twisted Nematic, ou pneumático torcido em uma tradução livre. É a tecnologia mais antiga e tem o ponto forte de ter o menor custo, e também ser uma das mais eficientes para altas taxas de atualização. Não é à toa, foi por isso que a primeira geração de monitores games de muitos hertz utilizava a tecnologia TN. Ela funciona através de eletrodos que formam um sanduíche com um cristal líquido no meio, uma abaixo e uma acima. Em seu estado normal, elas estão em uma posição torcida, que gira os raios de luz e acende os subpixels. Se você aplica uma corrente, elas se alinham e aí param de mudar a polaridade da luz. E por isso, por consequência, ela não passa na segunda camada polarizadora e aí o pixel se apaga. Por ser a tecnologia mais antiga, ela tem uma reprodução das cores mais comprometida e também se sai muito mal quando você olha a tela de ângulos diferentes, especialmente nos ângulos mais verticais em relação ao display. Tá achando maneiro esse vídeo até aqui? Pois foi bastante pesquisa, foi bastante tempo ali buscando essas informações para conseguir montar um esquema maneiro como vocês estão vendo aqui. A gente literalmente fez animações. Eu literalmente aprendi a usar o Blender para esse vídeo. Eu não sabia usar o Blender até as animações que estão rolando ao longo dele, dessas animações que vocês estão vendo explicando as tecnologias. Então, eu podia estar roubando,
eu podia estar matando, mas eu estou aqui só pedindo para você nos ajudar a espalhar mais esse vídeo. Então ajude compartilhando ele, comentando, interagindo, para a gente tentar fazer ele chegar a mais pessoas. Se você achou esse um bom material, com certeza você nos ajuda fazendo ele alcançar mais pessoas, tendo mais acesso. E aí a gente entende que esse é um conteúdo que tem valor. E com certeza a gente vai pensar aí em continuações e continuar trabalhando tanto nesse formato, como quem sabe mais dicas sobre monitores. E de volta ao restante do vídeo. Evoluindo sobre a tecnologia TN, os painéis IPS fazem uma mudança relevante. Eles mudam como é feito o giro dos cristais. No IPS, os eletrodos são reposicionados para as laterais do cristal líquido. Eles estão no mesmo nível que eles. Isso faz com que os raios de luz que passam pelo cristal líquido tenham uma dispersão melhor, não sejam tão direcionados que nem no TN. Isso faz a reprodução das cores ser mais precisa e evolui sensivelmente os ângulos de visão. Com os contrastes também dão uma melhorada considerável. Mas nós temos outra desvantagem importante, o custo. As telas IPS custam mais que as telas TN, mas hoje não é impossível você achar telas da tecnologia IPS com preços competitivos. O monitor Centauri, o CR-S24B, por exemplo, ele custa pouca coisa acima dos R$600. Ok, hora do VA. Nós já torcemos a luz com o TN, nós já alinhamos ela no IPS. O VA faz a passagem na vertical, por isso que ele é chamado de Vertical Alignment, ou seja, o alinhamento vertical. Ele tem uma vantagem poderosa, ele faz o dimming por pixel, ele consegue escurecer muito mais, dessa forma, os pontos específicos da tela. O resultado é que você tem um salto em contraste. Os monitores TN ficam abaixo da proporção 1000:1, e o IPS também não se sai muito melhor que isso. O VA chega a valores de contraste de 4000:1 ou até superiores a isso. Lembrando que essa proporção é do ponto mais escuro versus o ponto mais claro, então quanto maior a diferença entre esses dois números, maior é o contraste que você tem na imagem. O VA também tem bons ângulos de visão e boas cores, apesar de não bater o IPS nesse assunto. Ele pelo menos não passa fome, como é o caso do TN. Mas ele tem um ponto fraco versus os dois, são seus tempos de resposta. O painel VA ele é lento na transição entre pixels, e isso tem um efeito famigerado entre nós gamers, o chamado ghosting. Como os pixels demoram mais para fazer essa transição de uma cor para outra, é comum os painéis VA deixar para trás um rastro dos objetos que estão em movimento, resultado dessa lentidão na hora de trocar a cor do pixel para a nova cor. Um ponto importante, apesar de ser o melhor nesse aspecto, mesmo o VA também sofre de um problema que é de não bloquear completamente a luz nos pontos pretos, causando um efeito meio acinzentado mesmo em telas muito escuras. Em linhas gerais, temos mais ou menos esse quadro aqui, que nos mostra como essas três tecnologias se situam. O TN é o mais rápido, seguido pelo IPS, e o VA é o pior, por isso também é o mais suscetível ao ghosting. Nos ângulos de visão, o VA é bom, o IPS é o melhor e o TN é bem ruim nesse recurso. As cores do IPS são imbatíveis, com o VA se saindo bem também e o TN sendo bem ruim nesse aspecto. E por fim, o preço do TN é o seu ponto forte, mas tanto a tecnologia VA quanto IPS já baratearam bastante. Mas agora é hora de a gente olhar para o nosso impostor, hora de dar uma olhada na tela OLED e por que ela é tão diferente dos outros. Pensa comigo, se o problema do LED é que ilumina até os pixels que deveriam estar apagados, não é só por um LED para cada pixel e ir apagando ele para ter ele totalmente escurecido? Isso é o que nós chamamos da tecnologia mini LED. Nela, os LEDs são reduzidos dos tradicionais 1 mm para algo em torno de 0,2 mm, tornando possível pôr muito mais deles e acender ou desligar mais regiões da tela individualmente. Assim a gente diminui o efeito de blooming, que é aquela aura que surge em torno de objetos que estão brilhando demais numa tela que, principalmente quando eles estão muito próximos de uma grande área escura. Então você acaba iluminando um pouco dessa área escura no processo. Mas mesmo com LEDs minúsculos, eles não são pequenos o bastante para termos um por pixel. Tem como ser pequeno bastante, mas a gente vai precisar trocar os LEDs por outra coisa. E é aí que entram os materiais orgânicos. E é de orgânico que nós temos a letra O no OLED. Ao invés de uma retroiluminação com LEDs, o OLED tem um material que, quando é aplicado uma corrente elétrica, ele brilha. E quanto ele consegue ser pequeno, essas estruturas orgânicas baseadas em carbono podem ser feitas em 6,3 micrômetros, ou convertendo para milímetros, para ajudar a compreensão, são 0,006 milímetros. Isso dá 300 vezes menor do que os menores LEDs das TVs e monitores.
Se as luzes agora são produzidas por essas células orgânicas, não temos mais a necessidade de retroiluminação. Não precisamos também de duas camadas polarizadoras e também não precisamos mais do cristal líquido. O resultado é visível na espessura das telas OLED, que são absurdamente finas quando comparadas às LED. Outra vantagem absurda é nos contrastes. Enquanto o preto em todas as tecnologias LED é feito obstruindo a passagem de luz ou tentando iluminar apenas as regiões corretas da imagem, o OLED tem um preto absoluto, já porque ele consegue simplesmente apagar a luz de cada um dos pixels de forma completa. Ele simplesmente não tem luz e aí você consegue um preto absoluto. O resultado é que um contraste absurdo quando você pega os pontos mais brilhantes da tela, que tem luz, versus os mais escuros, que estão simplesmente apagados. Então eles fazem a proporção de contraste pular dos 4.000 para 1, que a gente tinha lá nos monitores VA, para números como 100.000 para 1, que é o que a gente chega a ver no OLED. Mas há um efeito negativo. Sem o backlight, a gente está limitado ao brilho emitido por essas células orgânicas, e elas são bem menos brilhantes. Pico de brilho de uma tela OLED é na casa dos 450 nits, enquanto que uma tela mini LED, por exemplo, pode bater os 2.000 nits. Fique de olho nisso, se você pretende usar o seu monitor em um lugar muito iluminado. Ok, mais contraste, menos brilho. E o resto das especificações, como é que eles ficam se a gente colocar ele naquela tabela? O OLED tem os tempos de resposta baixíssimos, abaixo de qualquer tecnologia LED LCD. Também tem ângulos de visão superiores, até mesmo quando comparado com o IPS. Como já mencionamos, o contraste é absurdamente superior que todas as outras tecnologias. Mas com certeza o ponto mais crítico é o preço. É uma tecnologia nova e com um custo muito mais elevado. E tem mais uma coisa para levar em consideração, que é a preocupação com a durabilidade. Sim, o material orgânico do OLED é mais propenso a desgaste. E o mais temido, o terrível burn-in, que é quando uma imagem muito exibida acaba marcando em definitivo a tela. Esses pixels vão perdendo a capacidade de mudar a sua imagem. O LED evoluiu desde as suas primeiras versões e as telas e monitores têm trazido algumas medidas para tentar evitar esse tipo de problema. Como experiência própria, a gente pode mencionar a tela FO48U, que é da Aorus. Está aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e a gente ainda não vê sinais de burn-in claro nessa tela, que tem sido usado bastante em interfaces do Windows, especialmente nossa interface de lives aqui no Adrenaline. Muitas vezes ela fica bastante tempo nessas telas. A gente ainda não vê nenhum pixel dando sinal de que vai ficar com a imagem com problemas de burn-in. Espero que essas explicações já tenham dado uma ideia de como são as diferentes telas, suas características, vantagens e desvantagens. Mas antes de fechar, eu vou ter que pôr uma pulga atrás da orelha de vocês. Não dá para falar em absolutos. Tipo, uma tela VA é ruim, uma tela IPS é melhor, entre outros. As telas TN, por exemplo, elas estão em claras desvantagens, mas não são por seus defeitos inerentes. É também porque a maioria dos fabricantes focaram em IPS e VA e foram evoluindo essas outras duas tecnologias. Um exemplo de melhorias é o uso do mini LED nos painéis VA, ou o uso da tecnologia de pontos quânticos, que estão sendo usados para melhorar o brilho nas telas LED e OLED. Então tem algumas características que eu estou listando aqui, que eles estão evoluindo e novos painéis vêm surgindo dentro de cada uma dessas tecnologias. Você sempre vai ter painéis de maior e menor qualidade dentro de um tipo de display. E também vai ter sempre os benefícios e os pontos negativos em cada uma dessas tecnologias. Galera, esse é um primeiro vídeo tratando a fundo aí as tecnologias de monitores. Tá na nossa ideia fazer uma continuação, tratando alguns outros tópicos para ajudar ao máximo vocês a escolher a sua próxima tela. Então deixe feedback aqui nos comentários, não deixe de compartilhar esse vídeo se vocês acharam essa nossa introdução ao complexo mundo dos monitores interessantes, para a gente trazer mais conteúdos com esse mundo de telas e explicações. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!